Pronto, bom dia a todos, então. Hoje é dia 25 de junho, estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4, turno da manhã, e vamos encerrar aí o tema sobre crimes contra a dignidade sexual. O objetivo da aula de hoje seria discutir aqueles dois vídeos, né, que eu disponibilizei para vocês. Eu vi que alguns realmente fizeram. É o caso do João de Deus e o caso da Mariana Ferrer. É curioso, né? Tipo assim, o que deu o nome para um caso é o réu, no outro foi a vítima, mas acho que é quem desempenhou um papel assim preponderante, né? Comentários, pessoal, o que vocês acharam dos vídeos, começando pelo João de Deus, a situação dele, algo a declarar? Foi meio chocante, é isso mesmo, o Brasil é assim. Nada? E a Mariana Ferrer, o que vocês acharam? Lembram-se da audiência? Essa audiência foi ano passado ou retrasado, né? Causou uma certa polêmica, porque ela falou, foi o caso lá do estupro culposo, né? O que vocês me dizem a respeito? Nada a declarar também? Todo mundo mudo? Vocês estão me ouvindo, né? Oi. Sobre esse caso da Mariana Ferrer, eu lembro Sim, na Raimundo. época que o Intercept chegou a publicar esse estupro culposo. Só que depois eles se retrataram, acho, porque acredito que o juiz não tenha utilizado esse termo específico na sentença. Ele disse algo, eles interpretaram como estupro culposo e colocaram na reportagem, o que causou meio que um tumulto por conta desse termo. Isso, exatamente isso. E acaba, João Pedro, o seguinte, o promotor de justiça, nas alegações finais, parece que ele utilizou essa expressão. Utilizou assim, ele citou um doutrinador que falava, no caso de um erro, né, inexcusável, não sei o quê, ou então um erro excusável, nós vamos ver daqui a pouco, poderia caracterizar o estupro culposo, né, se esse erro fosse assim, se ele pudesse ter sido evitado. Mas o juiz realmente não utilizou. Eu achei uma pena o Intercept ter voltado atrás, porque eu achei que foi uma sacada tão boa em termos assim jornalísticos, porque no fundo o juiz não mencionou, mas a conclusão dele foi mais ou menos nesse sentido. Nós vamos discutir a respeito disso. Mais alguém? Algum comentário? Podemos avançar? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês uma apresentação. Pronto, já vai carregar. Pronto, isso. Então vamos ver, né? Vamos tentar falar desses dois casos aí. Um acho que diz muito respeito a questões de direito material, direito penal. E o caso da Mariana Ferrer, eu acho que tem implicações assim que eu quero abordar mais de ordem processual, em termos de prova, né? No caso do João de Deus, o que aconteceu foi o seguinte, pessoal, nós temos 6 situações, né, de vítimas que prestaram relatos aí. Não sei se todos assistiram aos vídeos, mas assim, cada uma das vítimas descreveu, são situações similares, mas tem algumas distinções, né? Não é assim exatamente igual. E o João de Deus acaba que ele tem sido aí, sofrido algumas condenações, né, pela Justiça Estadual de Goiás. E aí eu estava vendo, ele já foi condenado por estupro, ele já foi condenado por violação sexual mediante fraude, acho que ele já foi condenado por estupro de vulnerável. Então, assim, né, vai depender realmente da análise de detalhes do caso concreto para que a gente, assim, tenha uma real compreensão de como que se desenvolveu a ação criminosa, né? Porque aí, a partir daí, a gente conseguiria saber
né, se realmente, qual que é a tipificação jurídica. Eu estou aqui só com... Deixa eu só localizar o estudo de caso aqui do João de Deus. Só um instante. Mas vamos lá. Vocês se lembram desse primeiro caso, do o que aconteceu? Deixa eu aqui, pronto. Só para, né, não sei se vocês fizeram recentemente ou já tem algum tempo. O primeiro caso, a primeira vítima, né, que apresentou um relato, né, para o Fantástico. Deixa eu ver aqui as minhas anotações, o que ela realmente falou. Isso, ela falou que foi estuprada 10 vezes, tinha 11 anos de idade, chorou demais. Quando ela prestou essa declaração para o Fantástico, ela tinha 41 anos de idade. E ela falou assim, né, qual que seria o crime que teria sido cometido contra ela? Eu vi que vocês, né, as opções que nós tínhamos aqui, só também abrir, gente, estou me adaptando aqui isso. Estupro, atentado violento ao pudor, estupro com pressão de violência, estupro em continuidade delitiva, estupro de vulnerável. O que vocês acham que aconteceu com ela? Qual que seria a melhor capitulação jurídica? Seria estupro de vulnerável em continuidade delitiva, não? Acabou que nem tinha essa opção, né? Tipo assim, tinha um estupro em continuidade delitiva, tinha um estupro de vulnerável, estupro sozinho. Então, assim, na realidade, o que acontece? Hoje, se a gente aplicar a lei atual, é o estupro de vulnerável, né? É uma pessoa com 11 anos de idade que foi submetida a uma conjunção carnal, seria isso. Foram 10 vezes, né, pessoal, de maneira repetitiva, ou seja, as circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução eram muito semelhantes, né? Lá em Abadiana, lá onde o João de Deus utilizava lá o centro espírita. Então, eu acho que a gente consegue reconhecer a continuidade delitiva. A questão é a seguinte, se ela hoje tem 41 anos, né, o crime ocorreu quando ela tinha 11, há 30 anos passados. Qual que era a previsão do Código Penal há 30 anos? Vocês têm uma ideia? Vocês se lembram aí das aulas? Havia o estupro de vulnerável? Qual que seria a melhor capitulação jurídica? Tinha uma, eu não sei se é essa a que você está se referindo, mas eu lembro de alguma coisa relacionada a bons costumes e a proteção à mulher, algo assim. Tinha um estupro também com presunção de violência, né? O Lucas, tinha alguns crimes que envolviam assim, sedução, né? Tinha violação, tinha sedução e tinha um outro que era rapto, rapto não se aplica, que envolvia mulher honesta. Tinha lá posse sexual mediante fraude, que também envolvia mulher honesta e tal. Foi dito muito bem aí, havia a questão da presunção de violência. Mas acontece o seguinte, será que nesse caso dela, ela com 11 anos, houve uma presunção de violência ou houve uma violência efetiva? O que vocês acham? Uma grave ameaça, violência? Pelo que ela narrou. Uma violência efetiva. Porque assim, a presunção de violência era para aquelas situações em que a pessoa, aparentemente assim, ela consentiu, né, mas ela não tinha condições de consentir, ou então ela aceitou aquilo sem capacidade de discernimento, de oferecer resistência, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, aí entrava a presunção de violência. O problema que eu fico pensando é o seguinte, com 11 anos de idade, ele lá com ela, fala, né, provavelmente com ameaças, não conta nada, fica quieta, não sei o quê, isso aí eu acho que já caracteriza uma violência real, né, e não ficta, não presumida. Talvez o melhor enquadramento na época fosse aí realmente de um estupro com violência real, né, o estupro caput, né, não precisaria valer-se da presunção de violência. E aí é o seguinte, né, naquela época, o que acontecia? Há 30 anos, a ação era era uma ação de iniciativa privada, ela precisaria contratar um advogado, né, para poder oferecer a queixa, ou então, se ela fosse pobre, né, não tivesse recursos, ela poderia fazer uma representação para que o Ministério Público tomasse as providências.
Isso, gente, né? O prazo, nós vamos ver daqui a pouquinho aí, é um prazo bem curto. Então, houve a consumação da decadência. Outra coisa, né? Houve consumação da prescrição. O que vocês me dizem? Ela poderia tomar alguma providência hoje, fazer algo para poder tentar processar o João de Deus? Professor, eu posso estar enganado, mas justamente por esse óbice processual que você falou, né, da representação, eu acho que o prazo correu, o prazo era de 6 meses, né? Imagino que começa a contar com 18 anos, né, para ela. Isso, Então, isso. ela Isso. tem que acionar o Ministério Público lá. É isso mesmo, Nathan. Acaba que é o seguinte, ela tinha 11 anos. Os pais deveriam exercer o direito de representação em nome dela, né, se ela fosse pobre, né, ou então eles teriam que contratar um advogado. Eles teriam 6 meses para isso. Se eles nada fizeram, o que aconteceria? Quando ela completasse 18 anos, ela teria mais 6 meses para poder correr atrás disso. Só que o problema é que ela não fez nada, né? Aos 41 que ela veio noticiar o ocorrido. E aí outra situação, né, um detalhe mais grave também. O crime já ocorreu tem 30 anos, né? 30 assim, né, na época da reportagem. Então, assim, o nosso prazo máximo de prescrição são 20 anos. Então, esse crime também foi alcançado pela prescrição. Seja por não poder iniciar a ação penal, né, em razão da decadência, seja porque o direito de ação já estava também atingido pela prescrição, realmente, nesse caso aí, ó, nada a fazer. E aí, o que aconteceu? Acho que foi esse um dos motivos, com várias vítimas aconteceu isso, que eles chegaram e falaram assim, ó, vamos converter esse tipo de ação em ação pública incondicionada. Aí, pelo menos, a decadência, o direito de queixa, tal, isso aí a gente deixa de lado. Não se preocupa mais com isso. 6 meses já não é uma preocupação. Agora tem a questão da prescrição. Mesmo sendo uma ação pública incondicionada, a prescrição vai correr. O Lucas tinha levantado a mão, Lucas, baixou, tá tranquilo? Ah, sim, era só uma dúvida sobre prescrição, mas você já respondeu agora. Ótimo, então vamos lá. Pessoal, o concurso de crime, só para lembrar um pouquinho, né? Eu gosto de sempre trazer nas aulas, assim, tentar o conceito, já que vocês já aprenderam, para a gente poder, né, estar sempre aplicando o direito com mais facilidade. Então, nós vamos ter 3 tipos de concursos de crimes no nosso Código Penal, né? O concurso material, que é assim, o mais básico. Aqui, ó, eu cometi 3 crimes, 3 furtos. Então, são 3 infrações diferentes. Em tese, para cada uma, eu aplico uma pena. E depois eu vou somar cada uma das penas. Então, os crimes podem ser idênticos ou não, mas, assim, precisa ser mais de um delito. Então, assim, é comum, eu já vi lá, assim, ó, tráfico de droga, tráfico de internacional de pessoas acumulado com homicídio. Já vi tráfico de drogas, que é muito comum também com homicídio, né, no júri, o Tribunal do Júri em Belo Horizonte. Acho que a maioria dos casos lá que envolve crimes dolosos contra a vida hoje é briga de tráfico. Então, não é raro ter o concurso aqui, ó, você está respondendo pelo homicídio e também pelo tráfico de drogas. Então, esse é o modelo básico. Nós temos também o concurso formal, né? O concurso formal, qual que é a ideia? Ó, você praticou uma conduta, mas houve 2 resultados, né? 2 crimes. Então, assim, o exemplo clássico, eu peguei uma pedra, atirei numa janela, eu quis danificar um prédio, né? É um dano doloso. Só que, porém, os estilhaços resvalaram numa pessoa e ela teve lesão corporal. Foi uma lesão corporal culposa. Mas, assim, são 2 infrações com uma única conduta. E aí, o que acontece? Você aplica a pena mais grave, no caso do dano, lesão corporal, né, dependendo do tipo de lesão, né, o dano vai ter uma pena mais elevada, aumentada de 1/6 até a metade. Mas eles falam o seguinte, aqui, ó, se por acaso, com essa única ação, você tinha intenção de praticar os 2 ou mais crimes dolosamente, né, desígnios autônomos, você vai somar as penas como um concurso material. E aí o exemplo clássico é o quê? Ó, imagine, eles até falaram, isso aí já aconteceu, né?
num campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial. Colocavam-se judeus numa fila, um militar nazista dava um tiro, atravessava a cabeça de 4, o projétil. Ele deu um único tiro, mas com aquele disparo ele quis atingir 4 pessoas, e ele sabia disso. Ele tinha um desígnio para cada uma daquelas infrações. Então, o que vai acontecer? A lei, o Código Penal brasileiro, considera como um concurso material. É o crime formal imperfeito. Por que é imperfeito? Porque, assim, não é exatamente o concurso formal. O concurso formal, exatamente, é aquele em que você, com uma ação, você produz um delito e acaba que venha a ocorrer um outro resultado também. Tá bom? Assim, e que não era, talvez, muito desejado. Muitas vezes, esse concurso formal, perfeito, ele vai ser constituído por um crime doloso e um culposo, né? E, por fim, nós temos o crime continuado, né? O crime continuado, ele é único, assim, mas o tratamento de penas que varia um pouco. O que é o crime continuado? É uma ficção, né? É mais de um crime, mais de uma ação, que vai gerar crimes da mesma espécie. Então, assim, entrou um agente num condomínio de casas, aí ele vai furtando ou roubando, né? Vai roubando cada uma das casas. Ao final aí de horas, ele consegue roubar 5 casas. E aí, o que acontece? Em vez de pegar uma pena, de 5 penas somadas de roubo, ele vai pegar uma única pena com um acréscimo que vai variar de 1/6 a 2/3. A jurisprudência até tem uma tabelinha, né, pessoal? Fala assim, se foram 2 crimes, aumenta 1/6. 3 crimes, aumenta 1/5. 4 crimes, aumenta 1/4, tal. Aí, quando chega, acho que a 7 crimes ou 6 crimes, aumenta 2/3. Não é exatamente o melhor critério, mas, assim, pelo menos é um que todos têm adotado. E um detalhe muito interessante, qual que é? Gente, muito importante. O crime continuado, gente, ele é um concurso material. Aqui, você pratica vários delitos, é um concurso material. Só que, em razão dos crimes serem da mesma espécie, ou seja, a mesma espécie previstos no mesmo tipo penal, e em razão das circunstâncias de execução, tempo, lugar serem semelhantes, aplica-se aí uma causa de... Isso aqui é causa de aumento, gente, mas, sinceramente, isso aí, para mim, é causa de diminuição. Isso aqui é liquidação. Aqui, roube 5, pague 3, uma coisa assim. Roube 10, pague 4. Né? Então, assim, mas é considerado causa de aumento de pena. Um detalhe que nós temos aqui no Brasil, alguns países já tiveram isso, mas abandonaram, como a Alemanha, Itália e acho que Portugal. Nós ainda persistimos. É quando o crime continuado é cometido contra vítimas diferentes, com emprego de violência ou grave ameaça. O que vai acontecer? Eu vou e estupro 5 vítimas diferentes. As circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução são similares. Esses crimes são dolosos. Houve um emprego de força, de violência. O que vai acontecer? Você pode aumentar a pena em até 3 vezes. O aumento é muito maior, né, gente? Em vez de ser até 2/3, você vai aumentar até 3 vezes. Mas é porque isso aqui lembra quase que o concurso formal imperfeito. Você deu um tiro, matou 4. Então, tipo assim, você tá com vítimas diferentes aqui. E nessa situação, você cometeu 4 estupros, 5 homicídios, 6 roubos, tal. E aí, o aumento é o triplo. Se for até 3 vítimas, pessoal, ótimo, vai funcionar muito bem. É quase que um concurso material. Um agente entrou numa casa, estuprou 3 mulheres que estavam lá, a pena aumenta, se aplica uma pena para cada um. O problema é quando você começa a cometer mais de 3 infrações. E aí eu acho que, assim, aí a resposta penal já começa a ser um pouco insuficiente, né? Assim, já não tem a mesma proporcionalidade que haveria quando se comete. Aqui sim é uma liquidação. Eu posso chegar e falar assim, um agente matou 10 pessoas, foi reconhecido o crime continuado. O que vai ser, o juiz vai fazer na hora de aplicar a pena? Ele vai aplicar a pena de 1, aumentado em 3 vezes. Então, assim, ele está reprimindo, na verdade, 3 delitos, mas 10 foram praticados. O que acontece em situações como essa? Vejam esse caso aí. Que pena que vocês, mais ou menos... É difícil a gente falar assim, que pena que você aplica, mas deem um chute aí,
Isso aí era questão relacionada a tráfico de drogas, mataram 5 pessoas, uma delas estava grávida, tentaram matar uma outra, tentaram matar outras 2. Então, na verdade, foram 7 crimes. 5 consumados, 2 tentados. O que vocês acham aí? É pena do homicídio, foi homicídio simples, 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, 12 a 30 anos. O que vocês acham que seria uma pena, assim, justa, digamos assim? Quem dá um chute? Acho que poderia ser crime continuado, né? Isso, sim. Mas não sei, talvez 12 anos vezes 3. 12 anos vezes 3, 36, isso. E aí é o tal negócio, né, Marina? Assim, a gente está punindo em tese por 3 homicídios, né? Que seria o máximo, né? Mas aqui foram 5 homicídios mais 2 tentativas. Mas 36 anos, ok. Alguém pensa em uma pena diferente? Vou colocar aqui no chat, deixa eu ver. Não, aí tá. Depois eu respondo você, Matheus. Na realidade, pessoal, o que aconteceu nesse caso? A pena fixada no fim foram 25 anos e 2 meses. O desembargador lá no Tribunal de Justiça do Paraná, fez os cálculos, não sei o quê, continuidade delitiva, crime tentado, blá, 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 chegou nisso. Se a gente for pensar, gente, aqui, ó, 25 anos, vamos considerar 7 crimes. Está mais ou menos aí 3 anos e meio por crime. 3 anos e meio por homicídio. Tá certo que um é tentado. Então, vamos colocar assim, ó, 4 anos por cada homicídio, 20, mais 2 anos e meio para cada tentativa. Pessoal, eu acho pouco, né? Você matar uma pessoa e ter, assim, a sua pena são 4 anos, eu acho muito pouco. É muito desvalor. Aí a gente tem que pensar dos dois lados. Mas vai adiantar prender o réu aí 100 anos? Talvez não adiante, mas eu falo o seguinte, a gente tem que ter alguma proporcionalidade, né? Porque, assim, senão fica... se estabelece uma situação que pode ter uma insuficiência de punição, né? Então, por que num caso como esse se aplica 4 penas, fica uma certa incoerência? E por que num outro tipo de homicídio, às vezes se coloca 12, 15 anos para uma única vítima? Como que se explica isso? E aí talvez falte minha explicação. Diga lá, Marcos. Professor, na verdade uma curiosidade. Por exemplo, se fosse os 5 homicídios, mas cada um em um dia diferente e circunstâncias diferentes, aí seria 5 crimes isolados, aí não poderia nem se... Ainda que tivesse uma proximidade temporal? Deixa eu te falar aí. Eu acho que dá para encaixar. O STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem uma jurisprudência que fala o seguinte: o prazo máximo para reconhecer uma continuidade delitiva seria 30 dias. Ele até analisa isso mais em relação a crimes contra o patrimônio, entendeu? Mas ele fala, ó, 30 dias, se você está cometendo crimes e o espaçamento temporal entre eles foi de 30 dias, eles já reconheceram continuidade delitiva. Então, no homicídio, né, uma semana de homicídio, né, esse caso aí, 7, né, 1 por dia. O cara estava animado, aí falou, gente, vou matar 1 por dia aí para alegrar a minha vida. Eu acho que daria para reconhecer a continuidade delitiva. Não precisa ser, sabe, sucessivamente, em termos assim, com pequena diferença de minutos, horas, não. Eu acho que caracterizaria, sim. Lucas, diga. Professor, eu não entendi muito bem como que ele chegou em 25 anos e 2 meses. Foi 3 anos por cada crime? Eu não entendi a conta. Ô, Lucas, eu também não entendi, não. Eu trouxe só o resultado final aí, porque assim, ele fez uma coisa lá que, tipo assim, ele colocou a pena ele reconheceu o concurso formal entre as infrações, sabe? Tipo assim, entre um homicídio consumado e um homicídio tentado. Eu vou pegar esse acórdão, eu tenho o acórdão e vou até disponibilizar aí. Mas, assim, mesmo é difícil da gente até imaginar como chegar nisso. Eu acho que o raciocínio da Marina foi o mais certo aqui, ó. Não, um detalhe. A gente pode também pensar o seguinte, vamos considerar que isso aqui é um homicídio simples, não foi qualificado. Então, a pena mínima são 6 anos.
Então, 6 anos vezes 3, 18. Mas a tentativa aqui é uns 2, 3 anos para cada um. Aí eu vou chegar. Ela estava grávida. Não, então agravar a pena, aumenta a pena um pouquinho. Eu acho que foi isso. Acho que foram homicídios simples, sabe? Não homicídio qualificado. Mas eu, de qualquer maneira, vou separar esse acórdão e vou disponibilizar aqui para a gente dar uma olhadinha, tá bom? Aqui, ó, o Matheus. Muito obrigado. Nada. O Matheus perguntou aqui, ó, no caso de crimes da mesma espécie, né, para caracterizar a continuidade delitiva, tem que ser o mesmo tipo legal? Matheus, sim e não. Na realidade, assim, em regra, pela jurisprudência e doutrina, teria que ser, sabe? Então, assim, não haveria, por isso que esse era um grande problema, continuidade delitiva entre estupro e atentado violento ao pudor. Eles não estavam no mesmo tipo penal, né? Mas haveria continuidade delitiva entre estupros. Mas, assim, eu já peguei decisões dos tribunais, do STJ, né? É o Supremo e o STJ, pessoal, que eu costumo olhar muito, né? Que eles são, assim, a nossa referência como juiz para você decidir as questões. E acaba que o STJ tem situações lá que ele reconhece continuidade delitiva em crimes de artigos distintos, entendeu? Sonegação tributária e sonegação de contribuição previdenciária e sonegação de imposto. São previstos em tipos penais diferentes, mas ele fala que há continuidade delitiva. Então, assim, existe a regra, mas a gente vai encontrar alguma exceção. O Marcos está falando, eu acho curioso ter quase 7 crimes contra a vida e nem chegar ao máximo. Marcos, eu também, eu acho assim. E por isso que eu falo, isso aqui é um exemplo meio limite, né? Aquele caso assim atípico. Falo, olha só, o que uma ficção jurídica, né? Uma liquidação de penas pode gerar. Gerar isso. Você mata 5, tenta matar 2 e acaba que, né, pegou uma pena aí de 25 anos. Não teve um caso, por exemplo, lá em Curitiba, gente, não sei se vocês se lembram, foi recentemente. Assim, o crime ocorreu recentemente, mas a condenação tem mais tempo, mas a condenação foi agora, acho que mês passado. Um rapaz que matou a esposa, né? Eles mostram lá uma câmera no elevador, ele agredindo ela, ele chegando na garagem, ele sendo muito violento. No final, ela cai do prédio, ele falou que ela pulou. Eu acho que ele pegou uma pena de quase 30 anos. Foi uma pena muito elevada. Ou seja, um homicídio. Aí a minha questão é, por que então matando 7 é 25 e matando 1 é 20, é 30? Né? Você pode chegar e falar, não, é tudo traficante de droga. Talvez isso, gente. É tudo traficante de droga. Isso aqui não vale nada da vida, não. Então, por isso que é menos. Né? Às vezes não foi dito isso, mas está implícito. Mas eu acho assim, está errado. Né? Não deveria ser dessa maneira. Pessoal, esse segundo caso, como é que foi o segundo caso lá? O segundo caso a moça tinha 15 anos, ela foi procurar lá o João de Deus, questão de depressão, né, tal. Aí falou que ela ficava manipulando o órgão genital dele, depois ele forçou ela a fazer um sexo oral, e aí eu pergunto para vocês, né, qual que é a capitulação jurídica por essas condutas? Forçou, né? Ela estava lá, né, manipulando o órgão genital, depois fez sexo oral, né? Tinha 15 anos na época, hoje já é uma senhora, né? Isso aí já deve ter ocorrido, já tem mais de 20 anos. Qual que seria a capitulação jurídica? Que crime teria sido praticado? Alguém se lembra? Que resposta colocou? Professor, eu acho que era atentado violento ao pudor. Isso, exatamente, Vitória. Então, o que acontecia? Aquela distinção clássica. Até 2009, nós tínhamos 2 infrações. O estupro, que era a conjunção carnal, e o atentado violento ao pudor, atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ambos praticados com grave ameaça ou violência. A partir de 2009, houve a unificação pela Lei 12.015. Então, hoje, nós só temos o estupro. E aí eu já estou até respondendo, né? E se o fato tivesse ocorrido hoje, qual seria a capitulação jurídica? Hoje seria o estupro, né? Qualquer conduta sexual, assim, a princípio, que haja violência ou grave ameaça, ela vai ser caracterizada no artigo 213. Diga, Melissa.
Professor, eu fiquei Sim. com dúvida, assim, considerando que é mencionado que ela estava num estado depressivo muito grande, que ela mal saía, se casos como esse poderiam enquadrar, por exemplo, em estupro de vulnerável, considerando que a pessoa estava tão frágil que ela era incapaz de se defender, ela estava confusa. Boa pergunta, Melissa. Você já até me antecipou um pouco o que eu ia falar mais adiante. Mas aí eu devolvo a pergunta para vocês. O que vocês acham, pessoal? Esses casos do João de Deus, em geral, pessoas assim enfermas, né? Ninguém vai lá procurar se está bem de vida. Ela está lá, talvez doente, levando um familiar, de certa maneira, né? Você com a saúde fragilizada, o seu emocional também fica um pouco prejudicado. Às vezes é muito bem recomendado, esse aqui já salvou minha vida, esse aqui já fez isso, ele faz milagre. E aí se submete a uma situação como essa. Isso aí, ele está lidando com pessoas em que tipo assim, essas pessoas não conseguem oferecer resistência à conduta dele, ou não, na verdade, é uma violação sexual mediante fraude. Ele está se valendo, né, de fraude, de engano, para poder obter um proveito sexual. O que vocês acham? Eu acho que é os dois. Tá, ok, Lucas, mas escolha um. Você é do Ministério Público, você tem que denunciá-lo. Por qual conduta você vai denunciar? Nós temos a denúncia, né? Uma denúncia alternativa. Às vezes, quando você não tem uma prova muito segura de qual infração cometeu, você denuncia até pelos dois. É uma coisa meio assim, eu já vi isso, né? A doutrina mais discute, na prática é mais raro acontecer, mas eu já vi denúncias assim, que você chega assim, ele está com um produto ilícito nas mãos dele. Eu não sei se ele conseguiu isso por meio de um furto ou se foi produto de receptação. Então, na dúvida, eu vou denunciar pelos dois. Ou vai ser furto ou vai ser receptação. Mas nesse caso aí, Lucas, você teria que talvez escolher uma. O que você acha que seria mais condizente? É um estupro de vulnerável ou seria uma violação sexual mediante fraude? Primeiro, só falando que eu não sei nada de penal, então, por favor, escute com o pé atrás. Não, mas isso aí nós estamos aqui justamente para você saber tudo. Se você não sabe nada, vai começar a saber tudo. Vamos lá. Assim, primeiro eu estou tentando pensar que vai ter a teoria da absorção, né? Absorção, se um crime é mais pesado que o outro, mais grave que o outro. Aí, não sei se o estupro seria... absorveria a fraude. Mas eu entendo, nesse caso, que é a fraude que leva ao estupro. E o João de Deus e essas personalidades, eu acho que fazem uma verdadeira campanha fraudulenta para levarem as vítimas até lá. Não é só oi, o estupro aconteceu. Acho que tem todo esse sistema fraudulento que faz levar ao estupro, que é o fim. Mas Sim. não sei. Tá, aqui. Ô, Lucas, você falou uma questão interessante, essa da absorção. O problema no Brasil, sabe qual que é? A questão da absorção não é o crime mais grave absorver o mais brando. E isso, para mim, isso aí seria o óbvio, né? Tipo assim, quem que consegue absorver uma coisa? Né? O maior que absorve o menor. Não tem como o menor absorver o maior. Mas aqui no Brasil, o que eles entendem é o seguinte, tem que ver, no fundo, qual que é o crime fim. Ele praticou várias infrações, mas qual que é aquela finalidade última que ele queria? Essa que está valendo. Então, por exemplo, às vezes nós temos um crime de estelionato. A pessoa falsifica um documento público, uma carteira de identidade, abre uma conta no banco, começa a dar cheque sem fundo, cometeu estelionato. O que a jurisprudência fala? Ele, na verdade, praticou um crime só, estelionato. A falsificação é absorvida, é um meio necessário. Sabe qual que é a curiosidade? O estelionato tem uma pena de 1 a 5 anos. A falsificação de documento público é uma pena de 2 a 6 anos. Como é que a pena menor absorve a pena maior? Aqui no Brasil pode, entendeu? Então, assim, esse critério acaba assim, eu acho correto, mas não se aplica aqui no nosso sistema. Então, nós temos que ver realmente a finalidade. A questão aí é tentar ver se tem outros princípios para poder elucidar a questão. Vai lá, Natan, você que está com a mão levantada há mais tempo. Professor, o que eu penso sobre isso é o seguinte, eu acho que é muito fraude e pouco estupro de vulnerável, porque se você for considerar uma
pelo menos no meu ponto de vista, né, você pegar o Código Penal lá, né, as agravantes, por exemplo, ou ver outros tipos penais, tipo o estelionato de pessoa vulnerável, que você vai ver lá que é pessoa maior de 70 anos, deficiente mental. Se Sim. você for ver até em outras legislações, né, especiais, tipo o Estatuto Deficiente, tem lá uma concepção do que é vulnerável, você vê no Código Civil incapaz. Então, tipo assim, eu acharia que, de uma leitura mais sistêmica do ordenamento, a gente estaria sendo muito paternalista. É lógico que é gravoso e com certeza tem fraude aí, né? Como o Lucas falou, não haveria fraude se não houvesse essa condição de vulnerabilidade, né? A pessoa não acreditaria, no meu ponto de vista, né, um cara milagroso que tem que ir lá tocar, né, te assediar se não houvesse toda uma construção narrativa por trás. Mas eu acho que ampliar esse conceito de vulnerável para uma pessoa que não está no momento bom ou está no momento frágil da vida, eu não acho que seria até juridicamente seguro, do meu ponto de vista, né? Posso estar sendo muito garantista aqui, mas... Não, perfeito. Isso aí realmente está bem explicado. E a maioria da turma está falando isso, né? A Bruna está falando que é a violação sexual mediante fraude, né? Por conta da liderança religiosa. O Marcos também, né? Que acho que está caracterizada aí a violação sexual mediante fraude. Só voltando um pouquinho aqui, né? A Alexandra perguntou qual que é a diferença, né, do ato libidinoso, né? No estupro, ato libidinoso. Pessoal, é o seguinte, classicamente, só relembrando, o estupro era manter conjunção carnal. O que seria isso? É a cópula vaginal, né? Você introduzir o pênis na vagina. Isso era estupro, né? Havendo violência ou grave ameaça. Antes, nós tínhamos o atentado violento ao pudor, que era qualquer ato libidinoso, ou seja, um ato sexual, que não fosse a conjunção carnal. Então, assim, a conjunção carnal, né, é um ato libidinoso, sexo oral é ato libidinoso, anal é ato libidinoso, tudo é ato libidinoso, né? É para satisfazer o prazer sexual. Mas eles pegavam um específico ato sexual e capitulavam num crime distinto. Hoje não, hoje unificou tudo. Então, assim, mas a lei ainda continua fazendo distinção. Praticar conjunção carnal, que era o antigo estupro, ou qualquer outro ato libidinoso, que era o antigo atentado violento ao pudor, mediante violência ou grave ameaça, hoje recebe o nome de estupro. Então, assim, pensem nisso. Ato libidinoso vai ser qualquer ato sexual, né? Mesmo a conjunção carnal é um ato libidinoso, mas o Código Penal sempre deu um tratamento um pouquinho separado para ela, tá bom? Aqui, ó, o Natan está falando isso, né? Vários aí concordando. O que acontece? Eu coloquei lá no Moodle, tem um texto do Guilherme Nucci. E ele... Diga lá, Vitória, então, antes de eu seguir. Uai, tá bom. É sobre isso? Não, é porque eu queria perguntar sobre a questão da violência ou grave ameaça. Porque parece que essa é a diferença, assim... principal, assim, no estupro tem que ter violência ou grave ameaça, e na violação sexual mediante fraude não precisa mais ter a fraude, isso, né? Isso. Aí eu fiquei pensando nisso por causa dos relatos, tirando uma mulher que ela falou que ele ameaçou matar a família dela, Sim. Eu não consegui ver se teve violência ou grave ameaça mesmo nos outros casos. E também tirando o caso da menina que era criança, né? Aí, aqueles casos lá seriam todos violação sexual mediante fraude, não estupro? Aqui, ó, vamos considerar 3 figuras típicas. O estupro, né, 213, a violação sexual mediante fraude e o estupro de vulnerável. Então, sim, o estupro vai precisar de violência ou grave ameaça. Eu concordo com você, parece que só uma moça lá que falou assim, ele falou que ia matar minha família. Então, esse talvez pudesse caracterizar o estupro propriamente dito. O resto, como o Natan falou, parece que houve muita fraude, isso aí não tem dúvida. Então, a princípio, pode caracterizar a violação sexual mediante fraude, que dispensa violência e grave ameaça, né? Na verdade, você está substituindo a fraude, a violência e grave ameaça pela fraude, né? Mas aqui, existe o estupro de vulnerável. O que é o estupro de vulnerável? Especificamente o 217A, parágrafo 1º. É quando você consegue, né, manter conjunção carnal ou praticar o ato libidinoso quando a vítima não consegue oferecer resistência. Então, assim, aí esse que é um elemento valorativo.
Quando e como ela não consegue oferecer resistência? Em que situações que eu vou considerar isso? E aí entra essa discussão. Quando o João de Deus chega para a pessoa, para uma mulher, né, todas as mulheres, chega para a mulher, ele abusa sexualmente dela, valendo-se da ascendência dela, dos poderes, do respeito que ela tinha e tal. Ela está numa situação de que não conseguia oferecer resistência ou ela foi enganada? Né? Ela falou, faz parte do tratamento isso? Eu vou aceitar, então. A questão é complicada, é por isso que eu falo, o juiz lá de Goiás, eu acabei de... O problema é que são processos, lembrem-se disso, crimes contra a dignidade sexual, eles correm em segredo de justiça. Então, nós não temos acesso à sentença, ao processo, nada. Tudo para preservar a intimidade da vítima, e não só da vítima, às vezes também do acusado, né? Mas é mais por causa da vítima, obviamente. Então, assim, a gente não consegue ter acesso à sentença, à decisão. E aí, o que aconteceu? Eu já vi na imprensa notícias de que o João de Deus foi condenado por estupro de vulnerável e ele já foi condenado também por violação sexual mediante fraude. Qual que é a diferença entre um e o outro caso? Tem que ver o processo, né, para poder saber. Mas, assim, o que eu estava falando é que o Guilherme Nutti, ele escreveu um artigo especificamente sobre isso, eu coloquei lá no Moodle, acho que vale a leitura, ele é curto, que ele conclui ao final, diferentemente de vocês. Ele chega e fala assim, para mim, isso aqui é estupro de vulnerável. E assim, hoje é o tal negócio, por isso que eu falo, o direito é isso, é igual tempero, é igual fundamentação, né? Outro dia eu ouvi falando, a fundamentação de decisões judiciais é igual tempero, tem para todos os gostos. E, na verdade, é isso mesmo, você vai ter que construir argumentos para sustentar uma tese. O Guilherme Nutti chega e fala o seguinte, quem já passou por uma situação de ter um familiar doente ou uma doença muito grave, que está extremamente fragilizado, e isso eu concordo com ele, a saúde é uma coisa mais importante que a gente tem. Então, está extremamente fragilizado, vai em busca de um auxílio, aí quando chega lá achando que vai ter esse auxílio, tem um ataque sexual. A pessoa fica assim, sem reação, né? Diz ele. Então, assim, ele conclui que seria um estupro de vulnerável. Talvez isso aí seja muito similar, assim, lembra, aquele Roger Bidelmassi, vocês lembram, que era um médico paulista, um ginecologista, ele abusava das mulheres, tá certo, ele era um pouco diferente, algumas mulheres ele sedava, anestesiava, mas tinha outras não, que elas estavam lá assando tudo, ele fazia as coisas todas, elas ficavam lá assim, peraí, o que ele está fazendo? Eu vim aqui para tentar ter um filho e tudo, ele está... e ele acho que foi reconhecido, não foi uma violação sexual mediante fraude, sabe? Ele acho que teve várias condenações por estupro. Então, assim, realmente tem que analisar o caso, né? Olha só para vocês verem, vamos avançar um pouquinho aqui para a gente não ficar... Vamos continuar nessa discussão. Aliás, nós vamos falar do caso da holandesa, aí a gente volta para essa situação aqui. Mas eu queria só falar da decadência, né? Porque o que aconteceu? Nesse caso aqui, né, a vítima tinha 15 anos, o fato ocorreu muito tempo atrás, era uma ação, a princípio, né, privada, se ela fosse pobre, condicionada à representação. Se fosse condicionada à representação, ela tinha que fazer, né, o direito de representação. Ou então, o direito de queixa, se fosse privado. E aí nós temos a decadência, né, gente? A decadência é quando você perde esse direito porque em 6 meses você não tomou providência. Esse prazo não se interrompe, esse prazo não se suspende, né? Já mencionei que o prazo duplo do menor, né? Se ele tem menos de 18 anos, como era o caso dessa moça, ela tinha 15. Se ela contou para os pais tinham 6 meses para tomar providência. Se os pais não fizeram nada, quando ela atingisse 18 anos, ela teria 6 meses para correr atrás. Não feito nada, como realmente aconteceu, o crime, né, não poderia mais ser apurado. Mas aí esse terceiro caso aqui, que eu acho que é da holandesa, não é isso? Deixa eu ver. Ela é uma coreógrafa holandesa. Ela foi a única, interessante, né, gente? As brasileiras não falaram nada. Foi ela que teve a iniciativa, né, de começar a divulgar esse caso, né, que aconteceu com ela. E o relato dela é o seguinte, né, que ela pediu para ficar manipulando o pênis dele, depois ele introduziu por trás dela, né? Não mencionou a data que isso aconteceu, mas parece que é uma coisa um pouco mais recente, não é coisa tão antiga assim, e ela falou que ficou assim, sem reação, perplexa. Será que isso aí, por isso que eu falo, né? Como é que uma mulher, às vezes, né, ela tem até coragem, tomou a iniciativa de, né, vencer essa barreira do silêncio.
e ela não conseguiu resistir ao ataque dele, será que por quê? Será que é muita fraude que utilizou? Ela sabia que não era fraude, ela viu que era coisa errada, mas não houve violência nenhuma. Assim, aparentemente, né? Não houve emprego de força, nada. Ele só ficava lá assim, a vítima ficava inerte, desarmada. Então, assim, é difícil, né? Talvez imaginar. Fraude não houve, eu acho. Né? Assim, a princípio. Ela sabia que era uma coisa errada. Talvez houve aquela fraude inicial, aparentemente, mas ela poderia ter dado um basta. Ela percebeu que aquilo estava errado, que aquilo não fazia parte do tratamento. Mas, mesmo assim, ela não resistiu. Né? Então, o que seria? Isso será que se enquadra no estupro de vulnerável? Ela não conseguia oferecer resistência pela situação? Mas eu concordo também com o Natan, não dá para banalizar muito isso não, né, pessoal? Porque senão qualquer coisa aí chegou, não conseguia resistir, como se a pessoa ela vai se tornar também como é que fala? Um vulnerável, né? Nós vamos começar a presumir inúmeras situações de vulnerabilidade. Então, é difícil chegar a uma conclusão. No outro caso, gente, esse aqui, o quarto caso, né, foi uma vítima, ela foi lá com os avós dela, ela falou que durante 5 dias ficou sofrendo abusos, foi ela que chegou lá e falou para uma moça, ela falou assim, que você está sendo bem tratada aqui? Aí a moça começou a chorar, ela falou, eu estou sendo abusada, aí a moça falou, não, eu também, ela falou, vamos contar, vamos falar, ela falou, não, eu quero ter um filho, meu marido está torcendo por isso, eu vou aguentar calada, não vou falar nada não. Então, assim, ela ficou durante 5 dias sofrendo esses abusos. E falava que o João de Deus mandava apertar o pênis dele. Isso ocorreu em 1992, ou seja, há quase 30 anos. E esse foi o caso que ele chegou e falou aqui, se você contar para alguém, eu vou matar sua família e tudo. O que vocês acham que caracterizaria aí a capitulação jurídica? Diga lá, Lucas. O Lucas levantou a mão. Eu tinha. Era sobre outro caso. Mas pode falar, então. Vamos lá. É porque eu tô pensando sobre essa vulnerabilidade, se ela não pode ser auferida por um laudo psicológico, em vez de pelas intenções do juiz. Sim. Aqui, o que acontece? A vulnerabilidade, né, se nós olharmos lá o Código Penal, o que vai caracterizar? É a questão da idade, né? A pessoa lá tem menos de 14 anos. É a questão se ela tem uma enfermidade, alguma deficiência mental, e aí aquela coisa mais ampla, né? Que aí é isso que a gente está fazendo referência até então, né? Que a pessoa ela não consegue, né? Não tem discernimento ela não, por qualquer outra causa, ela não consegue oferecer resistência. Então, assim, na realidade, Lucas, se você quiser talvez provar enfermidade ou deficiência mental, eu acho que o laudo ajuda, entendeu? O laudo é necessário, assim, não, vamos demonstrar que ela tem um problema, a vítima tem um problema mental. Agora, a capacidade de oferecer resistência, já não sei se seria por meio do laudo. Eu falo assim, gente, a nossa riqueza criminal no Brasil aqui é uma coisa maravilhosa, né? Eu falo assim, é tanta desgraça, tanta coisa, tantos crimes horrorosos que a gente vê, que não dá nem para a gente chegar e falar assim, não, isso não tem como acontecer, porque eu acho que é possível que aconteça. Então, assim, mas não é comum. Então, assim, normalmente a ausência de capacidade de oferecer resistência, você pode ver, tipo assim, ela tomou alguma droga, ela foi intoxicada, era alguma bebida, talvez precise de um laudo para demonstrar isso, entendeu? Mas, assim, se a pessoa, assim, ela era mais bobinha, tinha um déficit intelectual, talvez isso possa ajudar para demonstrar, né? Assim, pode até não enquadrar como uma deficiência mental, uma enfermidade mental, mas pode demonstrar, assim, que não, ela tem um déficit intelectual aqui que ela realmente não, sei lá, às vezes pode chegar e falar assim, ela confia muito nas pessoas, então, assim, mas não é tão comum que isso aconteça. Vamos voltar então. Então, nesse caso aqui, gente, qual o crime que teria sido vítima, né? Eu acho, já antecipando aí, está um pouco repetitivo, seria um atentado violento ao pudor, né? O crime ocorreu em 1992, né? E aí pediu para manusear lá o pênis dele. Então, assim, não houve a conjunção carnal. Se não houve conjunção carnal, é um outro ato libidinoso, vai ser atentado violento ao pudor.
O crime ocorreu em 92, prescreveu? Gente, já se passaram quase 30 anos, então está prescrito, né? Em caso positivo, quando isso teria ocorrido? Aí nós temos que fazer as regrinhas de prescrição, né? Vocês lembram como é que a gente calcula a prescrição? Qual que era a pena de um estupro na década de 80 com presunção de violência contra o menor de 12 anos? Alguém está com o código aí, o site do Planalto aberto, porque lá mostra, às vezes, a redação até antiga, né? Mas vocês lembram, isso aqui é a época que é a redação quase original do Código Penal. O estupro tinha uma pena de 3 a 8 anos, o atentado violento ao pudor tinha uma pena de 2 a 7. Era menor de 12 anos, mas o que acontecia? Era só presunção de violência. Não importava em nenhum aumento de pena. Então, como é que a gente vai calcular o prazo prescricional? Nós temos que pegar a pena mais grave, né, a maior, 3 a 8, então o máximo é 8. Nós vamos no artigo 109 do Código Penal, lá tem a tabelinha. E lá fala que, crimes de 4 a 8 anos prescrevem em 12 anos. Então, em 1992, esse crime prescreveu, pela pena em abstrato. Aí, aqui, 95 mudou, vai mudar. Por quê? O que aconteceu em 1990? Alguém se lembra? Não. Boa resposta, isso, imediata. Em 1990, nós tivemos a lei dos crimes hediondos, que aumentou a punição. Então, o estupro de 3 a 8 e o atentado violento ao pudor de 2 a 7, ambos se igualaram a pena, ficou 6 a 10 anos. Qual que é o efeito disso da prescrição? Se a gente olhar aquela tabelinha do artigo 109 do Código Penal, lá vai estar dito o seguinte, crimes cuja pena pena máxima vai de 8 a 12, como esse caso, né, que são 10, prescrevem 16 anos. Então, a prescrição nesse caso aqui, ocorreria em 2011. Aí vamos ver aqui, estupro praticado contra um menor de 12 anos em 2015. Qual o crime que foi praticado contra o menor? Aí um detalhe, né, pessoal? Nós temos que saber... não tem que saber nada, não. É que a lei que chama a Lei 12.000, de 15 de 2009. O estupro praticado contra o menor de 12 anos é estupro de vulnerável, né? Em 2015, nós já temos a figura do vulnerável. E a pena é mais grave, não é igual a 1980, que só tinha uma presunção de violência. O estupro de vulnerável tem uma pena de 8 a 15 anos, não é 6 a 10. Então, se o máximo da pena são 15 anos, pela tabelinha, ele vai prescrever em 20 anos. Em 2035, prescreve. Então, assim, tem muito tempo ainda para poder correr atrás. Atentado violento ao pudor em 1980, mesma coisa do menor de 12 anos em 1980. A pena era de 2 a 7. Pega o máximo da pena, 7 anos, vai prescrever em 12, em 1992. Tentativa de estupro em 2020. Como é que a gente calcula o crime tentado? Nós temos que pegar a pena máxima, né? Qual que é a pena máxima do estupro hoje? 10 anos. Nós temos que reduzi-la em 1/3, que é a maior pena da tentativa. Na verdade, gente, quando nós calculamos a pena, a prescrição em abstrato, né? O que é a prescrição em abstrato? O juiz ainda não julgou o caso, ele não sentenciou. Quando ele sentencia, condena o réu e fixa uma pena, a partir dessa pena fixada, nós vamos recalcular a prescrição. Enquanto não fixada a pena, nós temos que utilizar os marcos do tipo penal. E a lei escolheu qual marco? O teto, a pena máxima. Então, uma pena máxima da tentativa é o quê? É você pegar a pena máxima do crime consumado e diminuir o mínimo possível. Você vai chegar no máximo da pena da tentativa. Então, é 10 anos diminuído em 1/3. Aí tem que fazer o cálculo aí e tal, mas deve dar aí uns 6 anos, né? 7 anos. Prescreve aí em 12 anos, provavelmente. Depois, se vocês quiserem, a gente pode ter uma aula sobre prescrição, porque prescrição, se você souber prescrição, você resolve acho que 30%, 40% dos processos no Brasil. Porque esses processos criminais, todos nessa quantidade prescrevem. Eu estava vendo, né, essa questão que eu ligo muito sobre a administração da justiça, uma vara criminal no Piauí. Essa vara criminal no Piauí, eles apresentaram um gráfico para mim ano passado, que 44% dos processos prescreveram. Imagina. Faz a sentença, condena o réu, mas está prescrito. Então, assim, terrível, né? A impunidade, a ineficiência,
e crimes graves, né? E o Lucas estava falando, né, não, nós temos que rever prescrição. A prescrição no Brasil é uma coisa assim, não existe no mundo algo similar em termos de regulamentação. Nós temos essa regra específica, pessoal, não se esqueçam. Ó, se for crime contra a dignidade sexual, né, crianças, adolescentes, o que vai acontecer? Enquanto não completar 18 anos, né, a prescrição não começa a correr, né, salvo se já tiver sido proposta a ação penal. Os pais resolveram tomar uma providência. É uma solução coerente, né? Imagina aqui, ó, os pais não fizeram nada, né? Podia fazer uma representação, podia tal, ou o menor não comentou nada. Aos 18 anos, então, ele resolve tomar uma providência, a lei fala, né? Imagina, o direito de representação. O detalhe é o seguinte, isso aqui estava muito relacionado ao tipo de ação penal que estava em vigor na época, que era ação condicionada à representação. Então, assim, o menor, aos 18 anos, a vítima poderia fazer a representação. Seria natural que, então, só a partir daí que começasse a correr a prescrição. Imagina, ela não podia agir antes, e aí a pessoa estava correndo, não tinha muito sentido. Hoje, como a ação se tornou pública incondicionada, perdeu um pouco o sentido disso, mas a prescrição ainda tem essa regra. Se for vítima, criança e adolescente, só após os 18 anos começa a correr a prescrição. Ok? Esse quinto caso, já chegando aí, estamos acabando, né, gente? Foi isso. Foi uma moça, né, que foi pedir ajuda para a mãe que estava com câncer. Aí que o João de Deus tentou enfiar a mão nas calças dela. O fato ocorreu em 2006 e a mãe acabou que faleceu 2 meses depois. Por isso que aqui, ó, gente, o caso 5 e o caso 6, as vítimas morreram logo em seguida. Por isso que eu digo, ó, quem procurou lá o João de Deus eram pessoas que estavam numa situação de saúde muito fragilizada, né? Estavam esperando talvez um conforto, um alento, uma melhora, e receberam aí um psicopata, um louco, né? Um serial killer. Não vou falar serial killer não, mas é um estuprador serial, sem dúvida nenhuma. Então é o seguinte, ele tentou enfiar a mão nas calças dela. Isso é crime consumado, é crime tentado ou não é crime nenhum? O que vocês acham? Tentativa de enfiar a mão na calça da vítima. Já que os penalistas estão silentes... Ah, não, Isso, o Pedro levantou a mão. Pode ir. Não, mas agora vai lá, Lucas. Já falou, conclui. Eu acho que tem uma violação da intimidade, mas eu não vejo isso como fazer incidir o tipo de estupro nisso. Não sei. Boa. Vai lá, Pedro. O que você acha? Eu acho que pode ser importunação sexual consumada, professor. Isso que eu talvez ia sugerir, sabe, Lucas? Realmente, a princípio, assim, para ser uma tentativa de um estupro, eu acho que está muito longe. Até porque a gente não sabe o que ele faria, né? Tentativa de quê? Ou nada, mas é o tal negócio. Não, fala assim, pelo histórico dele, né? Eu acho que dá para a gente ter uma ideia do que ele estava tentando fazer. Né? E não só pelo histórico, né? Eu falo assim, pô, um homem que está tentando enfiar a mão na calça de uma mulher, né? Será que a gente não daria para a gente ter uma noção do que deve ser algo com a conotação sexual, né? Então, assim, eu acho que encaixa aí nos crimes contra a dignidade sexual. Mas eu acho que realmente, mas por outro lado, realmente como é que fala assim? É um ato preparatório, né? Nem sei se dá para falar que está na execução já do crime, já chegamos nisso, né? Não tem nada de erro aqui não, Bruna. Eu falo o seguinte, eu entendi o que o Natan quis dizer. Porque acaba que está muito no início a ação, né? A ação foi interrompida. Então, assim, o que isso redundaria? Mas eu acho, como o Pedro falou, ó, pode talvez aqui, né, caracterizar essa importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, um ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. A questão é o seguinte, qual o ato libidinoso que ele praticou, né? Ele, na verdade, ele foi impedido de praticar esse ato libidinoso.
Talvez isso aí realmente possa ser um indiferente penal. Eu não sei, ele com tanto... E outra coisa, gente, às vezes, sabe, com tantas acusações contra ele, eu acho que é até perda de tempo apurar um negócio desse. Fala assim, ó, vamos pegar aquelas vítimas que realmente sofreram a violência, né, que sofreram a prática sexual, vamos concentrar o fogo lá nelas, o foco, porque isso aqui não, acho que não dá em nada. Diga, Marcos. É mais uma dúvida, professor, porque eu sempre tinha intuição de senso comum que estupro era só conjunção carnal propriamente dita, mas o tipo também permite atos libidinosos no geral. Então eu fiquei um pouco em dúvida qual que é a diferença, seria a diferença entre estupro e importunação. Eu imagino que seja claramente uma questão de gravosidade, mas eu não sei muito onde começa a linha de um e de outro. Do estupro e importunação. Aqui, ó, na verdade é o seguinte, a diferença básica é, na importunação não vai ter violência, nem grave ameaça, entendeu? No estupro, sim. Agora é o seguinte, se você pratica um ato libidinoso sem violência ou grave ameaça, ou vai ser a violação sexual mediante fraude, houve a fraude, ou então vai ser essa importunação sexual, porque não houve anuência da parte contrária. Na realidade, o que aconteceu, gente? Essa importunação sexual, ela procurou ser meio que um amortecedor de condutas assim, ou se encaixariam no estupro, mas elas não são tão graves, ou elas não seriam nada. Então, por exemplo, passou no carnaval, né, que é coisa muito comum, assim, estava lá você assediando uma mulher, um homem, aí começa, por exemplo, passa a mão na mulher. Isso é estupro? A princípio, você poderia até caracterizar, falar, peraí, isso aqui é um ato libidinoso. Esse ato libidinoso, ele pode, né, gerar uma... Não houve efetivamente um emprego assim. Houve violência ou grave ameaça? Não foi não consentido, né? Não houve assim, uma violência, não houve a grave ameaça, mas foi um ato libidinoso sem autorização da pessoa, da vítima, algo não consentido. Mas nós não tínhamos um tipo penal para isso. Então, o que a gente fazia? Ou a gente coloca como estupro, falar que teve uma violência sim, a pessoa não aceitou, ou então não vai ser nada. E aí, o que eles fizeram? Vamos criar importunação sexual. Eu acho que para o Brasil, foi bem criado, entendeu? Para diversas situações. Então, eu acho o seguinte, quando praticar uma violência, uma conjunção carnal, vai ser um ato libidinoso que poderia caracterizar a importunação sexual, né? Vai ter, se não houver anuência da parte, pode caracterizar a importunação sexual. Mas o que vai acontecer? Das duas ou uma. É um ato que vai ter violência ou grave ameaça, a pessoa não vai consentir. Para você ter uma condição carnal, né, para a pessoa não autorizar, é só empregando violência ou grave ameaça. Você não precisa nem usar força, gente. Você bota um revólver na cabeça da pessoa, a pessoa fica quieta, ela não reage. E é uma extrema violência. É uma grave extrema violência, não, é uma extrema ameaça. Mas vai caracterizar um estupro, né? Ou então vai ser aquela pessoa que não consegue oferecer resistência, né? Não é que não teve anuência, ela até anuiu, mas ela não sabia o que anuir. É vulnerável, é menor de 14 anos, ela tem uma deficiência, ela não conseguia oferecer resistência. Aí nós partimos para o estupro de vulnerável. Então, assim, em resumo, é possível uma conjunção carnal caracterizar só importunação sexual? Eu acho difícil. Eu acho quase que impossível. Por quê? Ou vai precisar de grave ameaça ou violência, e aí já vai para o estupro, ou a pessoa, não é que ela não anuiu, ela não tem condição de anuir. Aí vai ser um estupro de vulnerável. Não sei se eu respondi, Marcos, corretamente, se era isso a dúvida. Bruna, diga lá. Eu queria só saber disso de importunação sexual, se tem a possibilidade de tentativa de importunação sexual ou não. Aí sim, talvez esse caso, né, tentar enfiar a mão, eu acho que pode ser uma tentativa de importunação sexual. Desde que aí entra o negócio a dúvida do Natan mesmo. Ele realmente tinha a intenção de praticar o ato libidinoso quando ele fez isso? Se a gente chegar e falar assim, não, tinha assim, não tem dúvida não. Pelo histórico dele, pela situação que ele criou lá e tal, eu acho que talvez uma tentativa de importunação sexual pode acontecer. O que acontece, né, pessoal? Os crimes que são praticados por meio de vários atos, eles podem ser desmembrados, né? Eles podem, então, assim, ser tentados, né? Não é um crime que se pratica com um único ato. Aí você vai dizer, peraí, se é um único ato, ou você praticou ou não praticou.
Mas, por exemplo, uma importunação sexual, tem lá, você aproxima da pessoa, aí você toma uma medida, aí você tenta uma coisa, aí você volta para trás. Tal. Então, assim, são vários atos que se praticam, então a mente pode chegar e falar assim, ó, já iniciou a execução, mas ele parou por circunstâncias alheias à vontade dele. A vítima refutou isso aí, né? Ela reagiu, e nesse caso ele parou com a conduta. Talvez seja o melhor enquadramento, viu, Bruno? Aqui, gente, a vítima disse, nesse caso, que ela ia abadiana prestar queixa contra João de Deus. Tá certo o que ela falou? Acho que é no domicílio da vítima, não é não? Na realidade é o seguinte, qual que é o foro da ação penal? Normalmente a ação penal escolhe o foro do réu. Não, perdão, gente. O foro onde o crime foi praticado, né? Eu estou falando foro do réu porque o João de Deus mora lá em Abadiana, né? E lá que ocorreram os crimes. Então, na realidade, é o seguinte, essa é a regra básica. Onde que vai correr o processo criminal? Onde o crime foi praticado. Então, a princípio, gente, ela acho que teria que ir lá em Abadiânia, sim, para poder fazer com que, né, a ação tramitasse. Mas a questão é a seguinte, ela foi lá prestar uma queixa. É isso mesmo? Tecnicamente, é essa a expressão correta? É uma denúncia, não? É uma denúncia? O que vocês acham? Tem outra palavra? Então, vamos lá, ó. Para lembrar, né, gente, nós somos técnicos, né? Nós estamos aqui, né, vocês se formando para serem técnicos do direito. Então, eu acho que assim, é bom utilizarmos a linguagem técnica. Então, o que acontece? Quando alguém vai prestar uma queixa, o que significa a queixa? A queixa, ela é uma ação penal de iniciativa privada. É uma petição que oferece para o juiz criminal acusando alguém. Então, assim, não foi isso que ela quis dizer. Né? Em termos leigos, está certo. Não, eu vou lá fazer uma queixa do meu vizinho está me importunando. Mas, assim, em termos de direito penal, processo penal, queixa é a petição inicial da ação privada. Vamos fazer uma denúncia. Todo mundo fala isso, vou lá denunciar fulano. Mas a denúncia também no processo penal, o que ela significa? Ela é igual a queixa, só que ela é a petição inicial na ação pública. O Ministério Público oferece uma denúncia. A petição tem esse nome aqui, foi oferecida a denúncia tem tais requisitos. Então, o mais correto, né, o Pedro já adiantou aqui no chat, é você fazer o quê? Ou eu vou lá fazer uma representação, vou fazer uma representação contra o fulano, ou eu vou apresentar uma notícia-crime. Uma dessas duas são expressões aceitáveis, né? Aqui, estou representando contra o fulano ou fazendo uma notícia-crime de que isso aconteceu. Normalmente, a representação e a notícia-crime a gente apresenta para a polícia. A denúncia e a queixa é para o juiz, que é a petição inicial que vai dar início à ação penal. Tá bom? Então, o correto seria, mas a gente é leigo, né? Vai chegar dela e falar assim, eu vou lá em Abadiânia apresentar uma notícia-crime para posterior oferecimento de uma denúncia pelo... Não. Então, assim, eu vou lá prestar uma queixa, ou seja, eu vou reclamar. E é isso que precisa, gente. A vítima tem que reclamar para poder dar início à ação penal quando se exige, né, a apuração mediante representação. Hoje, como eu disse, já não é mais assim. Precisamos agora de uma ação pública incondicionada. Só precisamos saber que o fato aconteceu. Por fim, eu estou falando aí do crime consumado e tentado, né? Esqueci de... Né, normalmente, a legislação brasileira pune a tentativa sempre com a pena menor, salvo algumas exceções. Às vezes, o tipo penal prevê lá o crime consumado ou tentado tem a pena tal. Então, aí a pena é equivalente, mas, em regra, pune-se com menor sanção. E esse é o último caso, gente. Olha só, a vítima foi lá em outubro de 2017, aí ela relatou o que aconteceu, é uma senhora idosa, ela falou para os filhos que ele tentou passar a mão nela, tudo, e aí esfregar o pênis nela. Ela falou que ela ficou apavorada, acho que a reação dela foi tão forte que ele ficou assustado. Ele falou, não vou fazer isso mais não vou fazer mais não. Ela não tomou nenhuma providência, contou para os filhos, faleceu 4 dias depois. Os filhos podem fazer alguma coisa? Ou, tipo assim, morreu a vítima, morreu o crime? Isso seria ótimo para o homicídio, né?
Olha, é só matar a vítima aqui que eu estou isento de... É boa parte dos casos de homicídio no Brasil, isso aí. Não é? Matava a vítima e não ia ser processada por homicídio, ela não ia poder reclamar. Mas, assim, o detalhe é que, normalmente, um crime contra a dignidade sexual, né, pelo histórico dele, dependia de representação da vítima, né? Dependia de contratar um advogado para poder oferecer a queixa. Então, assim, a vítima faleceu, o que fazer? Vocês sabem o que a lei prevê para essas situações? Um detalhe, né, gente? A partir de 2018, em se tornando uma ação pública incondicionada, se a vítima morreu, não tem problema. Né? A polícia soube do fato, o Ministério Público soube do fato, eles vão investigar, vão oferecer acusação. Mas em outubro de 2017, dependia da representação da vítima para dar início à investigação. Ela tinha que ir lá na polícia e falar, ó, quero fazer uma representação contra o fulano. E ela não fez isso, ela faleceu. Vocês sabem qual que é a solução que a lei dá? Ou então, que solução que vocês acham que é razoável para um caso desse? Sem respostas? Já que, de novo, os penalistas estão silentes. Isso, Lucas, vai tomando o espaço deles, isso mesmo. Eu acho que os filhos, eu sinto aqueles, né? Intuição jurídica. Eu sinto que os filhos teriam, sim, algum direito, mas se eu estivesse na posição ali, eu acho que eu tentaria entrar em contato com as outras vítimas, com os outros clientes desse ritual, não sei, desse culto, para ingressar. Mas eu acho que tem um direito, sim. Eu não sei se eles, em nome próprio, eles como herdeiros daquele dano quase que moral. Sim. Eu não sei. Tá, não, perfeito. Ótimo. Professor, Vai lá, Melissa. Como é agora uma ação penal pública incondicionada, acredito que não precise da vítima para o Ministério Público oferecer a denúncia. Exatamente. Hoje não. Mas o fato aconteceu em outubro de 2017. Naquela época precisava da representação. Por isso que surge o problema, entendeu? Nesse caso, eu concordo com o Túlio. Tá, então beleza. Vai lá, Marcos. Não, que minha opinião, na verdade, era parecida com a Melissa. Porque, para mim, eles só poderiam prestar a notícia crime e o Ministério Público assumia. Talvez ia ter um problema de prova, porque ela já faleceu e tudo mais. Mas, assim... Exatamente. Boa. E realmente, né, gente? A vítima falecendo, que prova que a gente teria desse crime? Não tem auto de corpo de delito, não tem a vítima para prestar declaração, teria a declaração do filho ou de outros parentes que ouviram dela o que aconteceu. Eu falo o seguinte... E se ela colocasse isso em alguma carta escrita? Ou no próprio testamento, não sei. Não, sim, é uma prova. Mesmo a declaração dos filhos, gente, talvez tenha algum valor. Porque, vejam bem, aí a questão é o seguinte, né? No caso do João de Deus, aí é mais aquela... A gente tem que ter cuidado com isso. Ele já está sendo acusado de tantas infrações que você consegue acreditar com muito mais facilidade que ele fez isso do que se fosse outro agente. Imagina um agente que não tem nenhuma mácula, nunca cometeu um crime nem nada, recebe uma acusação como essa. Eu acho que talvez a chance dele ser absolvido não seja pequena, talvez seja grande. Porque, assim, a vítima faleceu, não tem nada, vai ter um testemunho de terceiras pessoas que ouviram falar que ela disse isso. Então, assim, é um pouco mais complicado, né? Não é uma prova tão forte, tão consistente quanto a palavra da vítima. Mas no João de Deus acaba que, né, pelo conjunto da obra, né, aí a gente tem até que tomar o cuidado para não entrar num direito penal do autor, né? Falar que, esse aqui é figurinha marcada. Pode acreditar em tudo que fala contra ele, que ele é criminoso mesmo, criminoso nato, né? Tem que tomar esse cuidado. Melissa, de novo, vai lá, depois Natan. Então, Natan. Professor, é aquele princípio do mors opti omnia, né? É só quando o agente morre. Quando a
salvo engano, quando a vítima morre, tem um dispositivo no processo penal que, nesses casos, confere o direito de oferecer queixa ou prosseguir com a ação ao cônjuge, ascendente, igual o Lucas falou mesmo. Isso, exatamente. Esse artigo 24, parágrafo 1º do Código de Processo Penal fala isso, ó. Morrendo a vítima, né, passa o direito de representação para o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Então, aí, nessa ordem aí, se um não oferece, o outro pode oferecer a representação, entendeu? Qualquer um desses tem titularidade para tomar providências. E aí, o que aconteceu, gente? Na realidade, né, pelo que eu me informei, esse rapaz, não sei se vocês lembram do caso, né, que ele fala da mãe que faleceu, foi ele e foi a coreógrafa holandesa que tomaram a iniciativa de relatar esses fatos, né, de fazer as representações, a notícia-crime contra o João de Deus. E a partir daí, aí que todo mundo começou a, né, ir atrás dele. Melissa continua com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não? Então vamos... E a última pergunta, gente, onde está João de Deus? O advogado dele falou que ele ficou muito indignado com as acusações. Você sabe onde que ele se encontra hoje? Não sei. Não sabem? Eu vi na internet que ele estava cumprindo prisão domiciliar, mas eu não sei se está certo, não. Essa foto aí, gente, é meramente ilustrativa, assim, para o slide ficar bonito, sabe? Não tem nada a ver com João de Deus, não. Mas, assim, ele está em prisão domiciliar, né? Ô, gente, deixa eu falar. Todos nós estamos em prisão domiciliar, né? Não? Pelo menos ano passado, até... Todo mundo ficou em prisão domiciliar. Ninguém saiu de casa. Então, é a mesma situação do João de Deus. Eu acho que ele está lá em Abadiânia, lá na casa dele, né? Teve a questão que a Covid foi, acho que, um dos elementos para colocar, mas antes mesmo da Covid, ele já estava com problemas de saúde, pelo menos se alegou, e deve ter sido provado isso para o juiz, e o juiz, em razão da saúde, mandou ele para casa. E provavelmente ele não, né, deve continuar por lá. Diga, João Pedro. Professor, não é muito sobre matéria, mas sobre curiosidade. Nessa questão de onde ele está hoje e tudo mais, tem um livro que chama A Casa, que foi escrito na época que começou a ter as denúncias contra eles do Chico Felitti. E aí, no livro, ele conta, ele vai para Abadiânia e vai conversar com as pessoas que moram ali e tudo mais, quem conheceu ele, quem estava saindo da cidade por causa da prisão dele e tal. Mas, enfim, ele ficou muito tempo internado, na verdade, também, e esse jornalista até conseguiu encontrar ele no hospital, só que parecia que ele estava dopado, entendeu? Que as pessoas deixavam ele dopado para ele não poder conversar com as pessoas, para ele não poder, enfim, para poder alegar mais que ele não tinha condições de coisar. Porque, na verdade, igual aqui a gente falou muito dos crimes sexuais dele, mas ele tem tipo, um rol enorme de crimes na ficha dele. E o pessoal de Abadiânia tudo conhece isso. O pessoal, Ô, João, o que acontece, gente, aqui no Brasil? Eu acho que tem uma idade boa para cometer crime. Está na faixa aí dos 50 anos de idade. Se você cometer crime aos 50, eu acho que a chance de você acontecer alguma coisa é muito difícil. O processo vai demorar aí uns 10, 15 anos, 20 anos, dependendo, não sei, da perspicácia do advogado. Quando transitar em julgado, for executar alguma pena para você, você já está talvez num estado de saúde mais debilitado, aí você chega, pede uma prisão domiciliar e fica em casa. Então, assim, vários casos de crimes assim gravíssimos, aconteceu isso. Parece que é meio que um padrão. Aquele Rogério Bidelmassi, diversos crimes sexuais. O João de Deus, diversos crimes sexuais. Aí o que acontece? Paulo Maluf, gente. O Paulo Maluf, né, não sei se vocês conhecem, lembram-se dele, era um político. Acho que o que ele cometeu de corrupção, o problema é que a justiça brasileira não conseguia. E quando eu falo justiça, né, gente, aqui, ó, é polícia, Ministério Público, Judiciário. A polícia não conseguia, quando, né, a justiça produzia um processo com provas, eu acho que consistentes e tal, era moroso o processo e tal. Ele veio a ser condenado quando ele tinha quase 80 anos. Aí também foi para casa. Eu acho que ele até já faleceu, né, não sei. Então, assim, tem muito, isso aí tem sido um certo padrão. Dependendo da idade da pessoa, o que acontece é isso. Tinha lá o juiz Nicolau dos Santos Neto,
Ele foi um que desviou, acho que mais de 100 milhões da construção de um Tribunal Regional do Trabalho em Brasília. Ele foi conhecido como o juiz Lalau, né? E aí, o que aconteceu? Ele depois, quando ele foi condenado definitivamente, ele já estava num estado tão debilitado, foi para casa também. Então, assim, nós temos muito isso, né? Ou o processo está demorando demais, ou as pessoas ficam doentes, né? Com bastante frequência, mas o que acontece é isso, né? Às vezes, muitos crimes graves são praticados, mas, em termos de reprovação penal, eu acho assim, para os réus é um ótimo negócio. Você acha assim, pô, mas ele... Não, deve ser terrível, gente. Você responder a 10, 15 processos criminais, como o João de Deus vai responder, deve ser uma sensação muito ruim. Mas, assim, o mal que ele provocou, eu acho também, né? O que ele vai ter de sanção efetiva mesmo é o quê? É ficar em casa. E o ficar em casa hoje é a regra, né? Vamos ficar todo mundo em casa. Pessoal, aqui, ó, tem a Mariana Ferrer, mas nós já avançamos demais no horário. Vamos combinar o seguinte, na nossa próxima aula eu vou comentar um pouquinho, porque é uma coisa muito importante falar sobre a prova, gente. A prova nos crimes contra a dignidade sexual. Tem uma regra básica, a palavra da vítima é, assim, muito importante, mas nem sempre ela é acatada. Então, assim, vale a pena a gente gastar uns 10 minutinhos para falar sobre isso, mas pelo adiantar da hora a gente deixa para a próxima semana, tá bom? Na quarta-feira nós teremos a nossa outra live. Realmente essa outra live vai ser sobre tráfico, sobre trabalho escravo, né? Eu falei que o delegado de Polícia Federal viria nessa semana, não foi, foi lá. Na verdade, um professor de medicina legal, eu gostei muito da live, não sei se vocês puderam assistir, mas na próxima quarta-feira, às 19 horas, teremos então o delegado de Polícia Federal. E então, na outra semana, na sexta-feira, né? Nós falamos um pouquinho sobre crimes contra a dignidade sexual e já avançamos aí na nossa matéria, tá bom? Alguma dúvida, alguma questão? Agradeço, então, né, a atenção de todos e bom fim de semana. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Na verdade,